materiais biológicos, que é uma das coisas mais fáceis da gente gerenciar dentro de um serviço de saúde, né? Eu não vejo nada mais difícil, nem aquela questão da gestante é tão complicada. E aí o meu psiquiatra me disse, para, menos. Mas... o que é isso? O que nós estamos falando, na verdade, quando a gente fala em exposição a materiais biológicos, chamado exposição acidental aos agentes biológicos dentro da norma. Deixa eu tomar esse café. Nós estamos falando de duas coisas básicas. Nós estamos falando de saúde, estamos falando em saúde, vida ou morte, possivelmente, muita ansiedade, e nós estamos falando em direitos das pessoas, incluindo o nosso. Nós que somos os responsáveis por decidir o que fazer. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui também faz parte da minha experiência. Tem um ou dois formulários que uso, fui eu que inventei, tem outros que estão, eu vou dar a referência ali para vocês, mas que são usados no nosso serviço lá para gerenciar a questão dos acidentes, vamos chamar de exposições a material biológico, porque o acidente do trabalho fica uma coisa mais pesada. Na verdade, o risco, 99,9% dos acidentes do trabalho com agulha e outras coisas não são incapacitantes. Você deu uma fincada, continua a trabalhar do mesmo jeito. Mas se bem que eu já vi fincadas de trespassar o dedo, corte de bisturi, que tirou a ponta do dedo fora, quase, né? Mas, daqui a X meses, esta fincadinha poderá ter se transformado numa doença profissional. Tá? Este, então, é o direito que nós estamos trabalhando e que somos os responsáveis. Tá? Então, onde é que eu vou... Próximo, por favor. Eu usei duas referências bibliográficas que estão nesse material que está lá para ser copiado, que são as recomendações para atendimento e acompanhamento de exposição ocupacional a material biológico, HIV, hepatite B e C, que foi feito pelo Ministério da Saúde em 2004. Foram os consultores, a Cristiane Raparini, que é minha amiga e é uma infectologista, que é quem inventou e criou o risco biológico, o site Risco Biológico, junto com outro, mas ela teve a ideia. Fantástico, recomendo. Tá? Também Marco Antônio, que é de Vitória, né? Luciana, Teodoro Rezende, que eu não conheço pessoalmente, mas que são pessoas que, vocês vejam a qualificação deles, fizeram este documento. Tá? Próximo. E este aqui foi o que substituiu agora o de 2004, que é a exposição a materiais biológicos, Ministério da Saúde, do ano 2006, dos protocolos de complexidade diferenciada, ele é o 3, para fins de notificação através do CIVAM. Tá? Essas pessoas aqui são todas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu tive a honra também de participar da confecção desse documento, com algumas sugestões e algumas reuniões, e é o que o Ministério da Saúde está utilizando para as notificações de acidentes, de novo, vou ter que dizer, porque nesse caso eles chamam de acidente com material biológico, via vigilância sanitária. Tá? Então, próximo. Isso aí também está lá naqueles documentos. Eu quero, na verdade, isso aqui, a ideia era fazer grupos, não vai dar tempo, mas eu trazer uma discussão de caso para vocês sobre uma pessoa que sofre uma perfuração por agulha com lúmen, com sangue visível, e o tempo de exposição a esse sangue ocorreu há 5 horas. E, para a felicidade do acidentado, né, do exposto, é tudo positivo. Tá? Esse paciente, paciente fonte, então, conhecida com os 3 vírus positivos. Então, o que nós fazemos, além de sair correndo, pedir para alguém resolver isso para nós, mas aí não, tem que voltar e resolver. Preciso de 2 pessoas que digam o que é a conduta,
a seguir nisso aí. Você é a primeira vítima? Então, para um pouquinho que tem que ter um microfone. Não, por que tu está aí atrás? É longe? Vem para cá, vem para cá. Senão vai dar torcicolo em todo mundo. Quem é depois a próxima? São só 2 pessoas. Profilaxia. Faz a químio e imunoglobulina. Faz... Os exames, o teste... Tem que colher todos os exames do paciente, do funcionário e da fonte. Tem que iniciar a quimioprofilaxia e imunoglobulina. Não, se ele for vacinado, se tiver um THBS positivo, tudo bem. Aguarda o exame da hepatite C e faz as janelas imunológicas todas. Quem é a próxima? Quem é que o voluntário? Tem uma aqui. Não. Só... Ao vivo e a cores, o senhor está sendo filmado. Todo acidente meu pérfaro contuso, eu faço azitromicina 3 dias. Esse caso, eu fazia azitromicina 3 dias e fazia interferon com ribavirina por causa da hepatite C. Tá certo. Então, são condutas... Não, são duas pessoas só. Sinto muito. Tu soprou para ele. Na verdade, assim, isso aqui, a ideia era fazer uma oficina, né, mas não deu tempo, que é um outro... O tema é muito tranquilo. Qual é a conduta a adotar? Sugiro. A que está sugerida no manual do Ministério da Saúde. Tá? Porque tudo isso que vocês falaram é verdade, mas depende. Depende da situação em que a pessoa se encontra, da gravidade, da exposição. Vocês vejam, isso aqui, dependendo, só ter sangue visível é um acidente grave ou não é? O que é um acidente grave? Bom, isso é o que nós vamos dar uma repassada agora aqui. Tá? A ideia depois era estudar isso e a gente chegar no final e repetir essa mesma pergunta e ver qual é a conduta recomendada. Tá? Então, o próximo. Dentro da NR32, nós temos um item que trata especificamente da exposição acidental aos agentes biológicos. Tá? Então, está no nosso colo, nós temos que fazer alguma coisa. Próximo. Esses aqui são os itens que dizem respeito a o que nós temos que fazer frente a um acidente do trabalho com material biológico de exposição. Tá? Não vou ler aqui, mas nós vamos analisar um por um desses itens agora. Tá? Próximo. Procedimentos a serem adotados para o diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças. Esse é o primeiro item. O que nós temos que fazer? Eu vou ter que dar uma adiantada, porque nós já estamos em cima do horário, ainda falta uma partezinha. Próximo. Então, isso aqui nós dividimos em 2 partes. Procedimentos quanto ao diagnóstico e acompanhamento. Próximo. Nós temos que primeiro saber... Vocês conseguem enxergar aí atrás? Não, né? Por que estão tão atrás? Tinha que sentar mais na frente. A tela está... Aqui é uma ficha que essa fui eu que inventei, com base no manual de 2004 e que está confirmada no de 2006, que diz assim: nome de quem foi exposto no seu registro, na exposição, número da exposição no meu controle pessoal interno, exames do paciente-fonte, se é desconhecida, se é conhecida, mas não tem coleta de exames, ou é paciente conhecida, com exames. Tá? Aí, dependendo destas 3 informações aqui, a conduta vai se modificar. Aí eu tenho os exames do empregado, no caso lá não é da empregada, porque é 90% mulheres. Aqui tem todas as recomendações de segmento para exames complementares, anti-HIV, anti-HCV, anti-HBC total, anti-HBS, PCR, hemograma, plaquetas, transaminases, ureia, creatinina e glicemia. Esses asteriscos que vocês estão vendo aqui, 1, 2, 3, dizem respeito ao tipo de quimioprofilaxia que vai se fazer. Tá? Se vai fazer uso de 2 ou 3 drogas,
que nem tu estava falando agora há pouco, usar drogas. Tem indicação de fazer a quimioprofilaxia? Tem, vírus C reagente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma dosagem, no tempo zero, eu tenho que fazer o anti-HCV, dali a 15 dias eu tenho que fazer o PCR, para ver se aconteceu a viragem. Tá? E depois eu vou fazer, de novo, de 3 em 6 meses, o anti-HCV ELISA. Tá? Normalmente já se pega aqui, mas... e por que está a transaminase aqui, a TP, só a transaminase pirúvica? Porque é a única que se altera significativamente quando está com a infecção por vírus da hepatite C. Tá? Por isso nos faz não gastar dinheiro e tempo, porque a outra vai dar normal. Então, isso aqui é uma das formas de fazer o segmento, e eu tenho aqui o quê? A data em que ocorreu a exposição, a data em que eu solicitei o exame, a data em que foi realizado o exame. Por que eu tenho essas duas datas? Alguém aqui trabalha no setor de saúde? E sabe, não, o pessoal é todo ágil, né? Uns colhem sangue antes de se acidentar, de tão rápido que eles são. Para quê? Para que eu tenha a noção de quanto tempo entre a minha solicitação e documento a minha solicitação e a realização do exame, para ver se passa ou não do prazo de 72 horas, que é o limite último para o início de utilização da quimioprofilaxia anti-HIV. O ideal é que seja nas primeiras 2 horas. Mas pode esticar até 72, que é uma coisa que está no manual. Então, e aí depois as datas, aqui eu já coloco de acordo com o tipo de exposição, eu já coloco para frente, já prevejo, e isso vai para a enfermagem, que toma nota na sua agenda, para naqueles dias chamar as pessoas. Não esperem que alguém se lembre daqui a 3 meses que ela tinha que fazer um anti-HCV, um anti-HBS, ou qualquer que for. Então, é nossa obrigação, eu considero nossa obrigação informar, chamar, inclusive nós chamamos pessoas que foram demitidas neste meio tempo aqui. Tá? E documentamos isso com uma contra-entrega, tá? Que alguns não vão. Pessoal terceirizado, coisa que a Noeli falou agora há pouco, que é do nosso colo também, nós não temos que fazer isso aqui porque o registro seria na rede pública. Mas nós fazemos porque, se eles forem para a rede pública lá, estão roubados. Tá? Não emitimos CAT, mas o controle nós fazemos. Próximo. Agora, existe lá no site www.riscobiologico.org disponível um software que é o PSBio, que foi criado também pela Cristiane e sua equipe, eu também colaborei com algumas sugestões, que faz a parte da coleta de dados, previsão de informações, e depois devolve para a gente, em forma de estatística, os nossos acidentes, sem revelar o hospital. Isso aí, a única coisa que eles pedem é que possa agregar um grande banco de dados que está sendo criado para estimar a incidência de acidentes com material biológico no país. Então, lá, isso aqui é um pedacinho, são 4 páginas, tá? de formulário com todas as informações necessárias. Próximo. Aí, ainda dentro do A, né, nós temos a prevenção da soroconversão e a prevenção das doenças. Como é que se faz isso? Próximo. Do HIV. Próximo. Dentro do item 5.2 do manual de 2004, mas que repete no de 2006, do Ministério da Saúde, nós temos essas informações aqui que eu não vou repetir agora, só quero chamar a atenção que as principais evidências da quimioprofilaxia pós-exposição na redução estão baseadas nessas situações aqui, ou seja, não se tem 100% de certeza que o uso da quimioprofilaxia vai impedir que seja instalada a infecção. Mas há evidências de que isto parece estar diminuindo a incidência, o aparecimento da doença num sentido epidemiológico. Próximo. Então,
a quimiprofilaxia é complexa porque nós temos falta de dados precisos e nós temos que tentar dar ao acidentado, é nossa responsabilidade olhar no zoinho de quem se acidentou e está com aquela, vou ou não vou ter AIDS. Tá? Tem que passar uma segurança dizendo, olha, é isto que nós sabemos atualmente. Não é aquela situação que dos antigamente em que passar perto de alguém que tinha AIDS já infectava a pessoa, né? Não tomava água no mesmo copo, não abraçavam as pessoas. Mas essa falta de dados mais precisos tem a ver com o que nós estávamos conversando antes, né? Risco de lesões superficiais ou profundas, isso varia bastante na conduta que vai ser adotada, agulhas com lúmen e agulhas de sutura, que são sem lúmen, por isso que eu botei no estudo de caso que era com lúmen, que aumenta a gravidade, exposição a sangue ou outro material biológico, desde que o outro material biológico também tenha sangue, tá? Mas aqui é muito mais preocupante, e o risco de toxicidade dos medicamentos antirretrovirais, que não é tomar coquetel de limão, tá? Não é um sorvetinho de creme. Se preparem para começar a afastar, quem já usou sabe, mas para afastar as pessoas que elas vão ter náusea, elas vão ter diarreia, vão se sentir mal na maior parte dos casos. Tá? Próximo. Critérios de gravidade. Como é que nós sabemos que um acidente é mais grave que o outro? Relação ao volume de sangue, quanto mais grossa a agulha, maior o lume, maior a quantidade de sangue, então maior a possibilidade de ter uma transmissão com sucesso, e a quantidade de vírus presentes, que a gente normalmente só pode estimar, na maior parte das vezes, conhecendo o paciente-fonte, que fase da doença está, se está com AIDS, ou se ela está só portadora. Tá? E os mais graves são que envolvem maior, obviamente, né? E o maior inóculo de vírus. Então, se alguém está numa fase de AIDS, está naquela fase de viremia acentuada, e o trabalhador leva uma fincada com uma agulha de lumen grosso, nem pense duas vezes. A indicação clara de tentar fazer alguma coisa, que nesse caso é a quimiprofilaxia. Próximo. Quais são os que eles chamam de marcadores de maior volume de sangue? Lesões profundas, não é aquela fincadinha, né? Tem que dar uma entrada um pouco maior. Mas vocês vejam como isso. O que é um pouco maior? Para quem levou a fincada é qualquer coisa. Para nós que temos que tomar a decisão, é ter ultrapassado bem a pele. Né? E o que é bem? São todas coisas muito intangíveis. Presença de sangue visível no instrumento. Agulhas previamente utilizadas na veia ou artéria de paciente-fonte. E acidente com agulha de grosso calibre, principalmente. Tá? Próximo. Maior inóculo viral. É aquelas pessoas que estão com viremia comprovada. Então, isso aí nós temos que conhecer. Eu estou lá na saúde do trabalhador, mas eu tenho que ter informação do prontuário do paciente, do médico assistente, coisa que é fácil, né? A gente sempre tem isso, um prontuário sempre atualizado, mas tem que, no mínimo, tentar conseguir essas informações. Tá? Próximo. Isso aqui é uma observação importante. Apesar de um alto título de HIV no paciente-fonte estar associado com maior risco de transmissão, a possibilidade de transmissão de um paciente com baixa carga viral deve ser considerada nas exposições de alto risco. Todo mundo entendeu na primeira leitura. Não, não, mas está claro, é específico. É uma beleza de fácil. Ou significa, não menosprezem os acidentes em que há que a gente conhece que é baixa carga viral, porque se ela for uma exposição de alto risco, ela está colocando o trabalhador em risco, sim. Próximo. Aqui, então, é um fluxograma que eu uso e vou continuar usando, que está no primeiro manual, que é o de 2004, que diz... que é o fluxograma 1, profilaxia antirretroviral após exposição ocupacional ao HIV, que está baseada na situação do conhecimento que a gente tem sobre o paciente-fonte. Tá? Então,
Em a cor alaranjada está a exposição percutânea. Em verde, a exposição em membrana mucosa e pele não íntegra. A pele íntegra é uma barreira eficaz contra HIV. Tá? Respingar sangue em pele que não tem lesão, não tem problema. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é evidência científica. Então, aqui fala sobre quando a gente conhece o número de cópias de HIV por mililitro, depois, paciente HIV sintomático com carga viral elevada, então um mais, outro menos, paciente fonte desconhecido ou paciente fonte conhecido com sorologia desconhecida e HIV negativo. Então, essas são as 4 possibilidades que a gente tem para tomar uma decisão se vai prescrever ou não antirretroviral. E aí tem esse algoritmo, se for mais grave são 3 drogas, se for menos grave são 2 drogas, ou droga nenhuma, não se recomenda. E veja, a palavra recomenda, nunca se obriga, tá? E nunca se diz não. Mesmo que for dizer um não, diga isso, a decisão é sua. Transfiram a decisão de tomar ou não tomar a quimioprofilaxia para a pessoa exposta. Porque é da livre vontade dela que vai depender o que vai acontecer. Não, mas depois o doutor, o senhor me disse que não era para tomar. Tá? Então, cuidado. Mas isso aqui é extremamente útil porque é um documento oficial que é do Ministério da Saúde que a gente mostra para a pessoa onde ela se encontra aqui dentro e toma a decisão em cima de fatos. Tá? Pelo menos do conhecimento científico mais atualizado. Próximo. Este é o atual esquema que está naquele manual de 2006, que é para estar pequenininho mesmo, que eu não vou mostrar nada, que é a mesma coisa do outro, só que um pouquinho mais ampliado quanto ao risco. Próximo. Isso aqui é importantíssimo. Se tiver dúvida, começa o tratamento com o quimioprofilático antirretroviral e depois, se não precisar, para. Aquela coisa, não, mas só vai ficar pronto daqui a 3 dias o anti-HIV da paciente fonte, não importa. Então, assim, se a clínica indica que tem uma possibilidade de transmissão, começa a dar o antirretroviral. E depois suspende-se quando receber o resultado do exame. Tá? Próximo. Medidas administrativas frente ao HIV. Próximo. Nós também temos que nos documentar sobre estarmos fazendo exames. Vocês sabem que é proibido pedir exames ou fazer exames sem um conhecimento e autorização do paciente. Não estou nada dizendo nenhuma novidade, mas a gente volta e meia assim, mas se eu fizer só para saber. E eu digo assim, sim, e se for positivo, como é que tu vai dizer para a criatura que tu colheu um anti-HIV dele, logo um exame polêmico, e deu reagente? Por que colheu? Então, esse aqui é um modelo que eu desenvolvi, finalidades do protocolo de segmento de acidentes do trabalho com material biológico, que é um termo de consentimento pós-informado. Na verdade, eu dou uma informação para que serve o nosso protocolo e o segmento, e depois eu peço que a pessoa, fulano de tal, declaro estar informado e de acordo com as finalidades do presente protocolo, consentindo na realização dos exames complementares solicitados pelo médico responsável e comprometendo-me a realizá-los. Tá? Então, isso nos garante, né? Nós temos pessoas do conselho, isso foi perguntado, isso aí é um termo que tem validade legal. Tá? Se a pessoa não quiser assinar, isso aqui, a gente mais abaixo aqui tem um espaçozinho para testemunhas dizer que não quis. Tá? Próximo. Isso aqui é só para vocês, não precisa se preocupar em ler, porque a ideia é só mostrar que tem aqui, quimioprofilaxia pós-exposição a material biológico contendo ou suspeito de conter HIV. É outro termo de consentimento pós-informado, que a pessoa que vai receber a quimioprofilaxia recebeu informações gerais que foram dadas ao profissional exposto. Próximo. A informação sobre a medicação e seus efeitos colaterais, porque não adianta aquele negócio ficar lá tomando sopinha, não é tomar sopa, isso aí é bem mais grave. Aí tem o termo de consentimento pós-informado, onde a pessoa preenche de próprio punho o número de registro e assina. E vejam aqui, eu fiz questão de colocar
que mulheres em idade fértil, 2 pontos, declaro estar ciente dos riscos que o tratamento agora iniciado pode trazer ao feto e, não estando grávida, comprometo-me a tomar todas as precauções necessárias para não engravidar durante o período de uso das medicações prescritas. Por quê? Óbvio, né? Nós já tivemos processos trabalhistas lá em Porto Alegre contra o Hospital Mãe de Deus, porque uma grávida perdeu o seu nenê. Não, por quê? Porque ela vomitou, teve efeitos colaterais tão grandes que ela vomitou, teve diarreia, desidratou e abortou. E aí, claro que a culpa, e o médico lá não explicou para ela que podia ter efeitos colaterais. Então, ele está enrolado num problema tão grande lá que dá até pena. Adivinha quem é que vai ganhar a causa? Próximo. Agora, se a pessoa se recusa, quando há indicação, tá, quimioprofilaxia pós-exposição, etc., termo de responsabilidade. Essa eu vou ler para vocês. Eu, abaixo assinado, no perfeito uso de minhas faculdades físicas e mentais, uma ova. Está girando. Declaro que não querer receber a quimioprofilaxia, mesmo tendo recebido todas as informações que considerei necessárias sobre os benefícios, riscos e limitações do tratamento proposto, ou seja, eu mostrei antes aquele outro documento, e assumindo desde já todas as consequências decorrentes da minha decisão. E aí, isento neste ato, o Hospital Fêmea da Patati Patatá. Tá? É um documento que a pessoa também... não quero assinar. 2 testemunhas, um nome conhecido e assinadinho, e guarda em casa, né? Por causa daquelas traças que nós falamos no início. Próximo. Outro termo é o termo de ciência pós-informada do motivo da não utilização da quimioprofilaxia, que são aqueles casos onde não há indicação e que tu tem que registrar isso. Por exemplo, paciente fonte HIV negativo. Por que eu vou fazer quimioprofilaxia anti-HIV num paciente fonte que é negativo, especialmente com os atuais marcadores sorológicos de ELISA, que dão 98% de certeza, até o teste rápido do HIV já está dando lá em cima. Então, vou pegar a criatura na janela. Não vai pegar na janela coisa nenhuma. O cara tem que ser muito azarado. Outra coisa, fazer o anti-HIV rápido não dispensa de fazer o HIV ELISA. Tá? No laboratório. Tem que colher sangue e fazer. Pode. Eu confio. Tanto que eu criei isso aqui. Tá? Então, é outro termo de ciência pós-informada. Próximo. Vírus da hepatite B. Próximo. Também lá naquele manual, diz a quimioprofilaxia e a vacinação pré-exposição é a medida principal, ou seja, não se admite hoje em dia quem não esteja vacinado contra a hepatite B, ponto. Tá? Antes da admissão do profissional, na verdade tem que ser atualmente na entrada na faculdade. Tá? Isso já é uma cultura que está sendo bem espalhada em qualquer curso técnico, também de técnico de enfermagem ou de curso superior, as pessoas estão fazendo a sua vacina já no início, antes de começar a parte prática, o que é muito bom. Próximo. Vírus C. Não tem medida preventiva, profilática. Está tentando se usar um antirretroviral, que nem tu falasse antes, né, para reduzir, mas não tem comprovação científica ainda. Mas a única medida eficaz para a eliminação do risco, prevenir a ocorrência do acidente. Não deixa acontecer. Treinamento, medidas de segurança, equipamento adequado, quando entrar as proteções de agulha, que vai ser uma maravilha, etc, etc. Próximo. Outro item da norma fala sobre as medidas de descontaminação do local de trabalho. Isso, vão lá e pergunte para o controle de infecção. O que eu tenho que fazer para tirar aquele sangue que está derramado lá e que é um paciente que tinha ou pode ter HIV? Como é que eu tiro o líquor, aquele que espirrou na parede? Então, esse tipo de coisa, de descontaminação do local de trabalho, que tem que estar dentro do PCMSO, pensam auxílios universitários. Né? Eles sabem muito melhor do que a gente do que fazer. Próximo. Tratamento médico de emergência para os trabalhadores.
Tá? Esse aqui, até eu queria te pedir o que é o tratamento médico de emergência para os trabalhadores, mas a minha intuição é que isso está relacionado, próximo, e eu procurei lá na notificação, na 2004, aquela, cuidados imediatos com a área de exposição, onde ocorreu um acidente. Tá? Inclui a lavagem exaustiva do local, local exposto, né, com água, sabão, nessas coisas percutâneas e cutâneas. Agora, nada demonstra atualmente que o uso de sabão neutro nestes casos, a utilizações de soluções antissépticas degermantes é uma opção. Então, tanto faz lavar com sabão neutro quanto lavar com... Melhor é lavar com sabão neutro. Próximo. Por quê? Procedimentos, não há nenhum estudo que dá uma espremida, agora eu vou tirar o sangue daqui, né? Eu me finquei, para sair o vírus, né? Não tem nada que prove que saia o vírus com a gente fazendo a expressão. Exposição de mucosa, lavar exaustivamente, água ou solução salina. E procedimentos como aumento da área exposta. Tem uma piadinha muito, que eu não posso contar aqui, inclusive, tá? Sobre cortar para tirar o vírus de lá, injeções locais, utilização de soluções irritantes, éter, hipoclorito ou glutaraldeído são contraindicados. Por quê? Porque eles facilitam ainda mais a penetração do agente ou do sangue. Próximo. Quimioprofilaxia. Caso ocorra, nós estamos falando de hepatite B agora, tá? Caso ocorra uma exposição a material biológico pelo vírus da hepatite B, o não vacinado ou não respondedor, o não respondedor é um problema de tirar os cabelos da gente, mesmo quem tem pouco assim, deve utilizar a imunoglobulina hiperimune contra a hepatite B, que é um imunobiológico que pode ser aplicado até 7 dias depois. Então, não justifica a gente ter isso dentro do nosso serviço. Tá? Por quê? Porque tem que saber, e isso está na norma, aonde isso aí está. E manda para lá com uma recomendação, eles fazem, eles mantêm. Próximo. Alguém tem que ser responsável por tudo isso aí. Senão fica aquela coisa do alguém, ninguém, talvez, fui eu, não, é tu. Alguém tem que assinar embaixo. Quem será? Dentro do PCMSO? Só tem uma chance. Tá? A aplicação, ou seja, a pessoa, nós, médicos, eu entendi isso como meu. Tá? Eu tenho que ser responsável pela aplicação. Eu posso delegar a aplicação, mas eu tenho que treinar essa pessoa para saber. Quando eu não estou lá, eu não fico 8 horas por dia, não fico 24 horas por dia dentro do hospital. Então, alguém, em cada turno, tem que saber o que fazer. Tá? O que, aliás, é fácil. A gente manda para o pessoal da emergência, o pessoal da emergência manda para o plantão clínico, que manda para não sei o quê, acaba no dia seguinte, que talvez, e se ficar no fim de semana, é na segunda-feira que nós vamos estar trabalhando. Mas isso está mudando, porque os trabalhadores estão exigindo que as medidas sejam adotadas a tempo. Tá? Isso é uma coisa muito positiva. Próximo. A relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores. Então, se eu estou falando no hospital, mas e se eu trabalho numa clínica? Se é o meu consultório? Onde é que eu mando a pessoa? Então, nós temos que saber, dentro da nossa localização geográfica, para onde que eu mando, qual é o centro de referência para essas coisas. Isso tem que estar por escrito. Tá? Próximo. Formas de remoção para atendimento dos trabalhadores. Vocês conhecem algum acidente do trabalho com agulha grave o suficiente para alguém ser removido? Então, parem de pensar só em hospital. Como é que faz num laboratório de nível 4 de biocontenção, de contenção biológica? Se aquela roupinha dele rasgar, o que faz para remover dele que está dentro daquele local lá? Então, nós temos que saber. Né? Graças a Deus eu não tenho nada disso, nem perto. Próximo. Relação dos estabelecimentos de assistência à saúde, ou seja, chama-se principalmente rede pública, né? Onde tenham disponíveis esses medicamentos aqui, materiais, insumos especiais,
principalmente as vacinas e as imunoglobulinas. Ah, mas e o quimioterápico anti-HIV? A rede pública tem que disponibilizar. Então, vocês têm que saber aonde estão os medicamentos necessários para a quimioprofilaxia. Mas a responsabilidade do empregador, financiamento, pagamento. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou deixar... Vocês ouviram a pergunta? É que, assim, eu achei que merece todas as perguntas de vocês merecem, mas... A pergunta... É um acidente de trabalho. E dentro da legislação, o empregador é responsável por toda a cobertura do acidente de trabalho, desde o início ao fim. Isto é uma afirmativa. Tá? Isto é a parte da legislação. Agora, vamos entrar para a vida real. Tá? Isso é a legislação, que está na letra, que frequentemente é morta. Na vida real, o que nós temos que fazer com a preocupação de que aquela pessoa tem que ser atendida o mais rápido possível? Tá? Nós temos que mandar para algum lugar de assistência à saúde, eu acho que é isso, eu tenho certeza que é isso que foi o espírito da norma, não vamos nos preocupar em ver quem preenche o que agora. Nós temos que ter uma ação imediata de preservar a vida. Tá? E é essa preservação da vida que vai levar à necessidade desse conhecimento. Concordo com gênero, número e grau contigo, mas não é a parte da vida real. Tá? Então, isso nós vamos ter que organizar e aos pouquinhos indo conseguir. Tá? Tu quer fazer algum comentário? Acidente ampliado. Aqui também a preocupação é de você ter essa relação se você tiver um acidente ampliado. A gente sempre pensa uma picada, uma não sei o que lá, de repente estourou bolsa de sangue, de repente você tem um acidente maior, você tem que ter conhecimento, se você precisar de mais imunoglobulina, onde você vai conseguir medicamento necessário e tudo mais, você tem que ter esse conhecimento. Daí a necessidade de trazer para o PCMSO. É, bem isso, é um plano de contingência. Na realidade, esse item todo é quase um plano de contingência. Bom, próximo. É que, desculpe, mas nós já estamos às 18h10, se vocês não se importam, nós vamos adiante. Tá. Volta um, por favor. Nós temos que notificar o acidente do trabalho, tá? Ou exposição. Nós temos agora duas obrigações de notificação. Uma por CAT e outra por SINAM. É o que nós vamos ver agora. Né? Próximo. Notificação do acidente por registro em CAT. Tem que registrar, tem que emitir. Isso é uma coisa que é inegável, um direito do trabalhador. E, além de registrar, tem que fazer o segmento. Porque, assim, se vai registrar uma fincada de agulha, tu não está registrando nada. Tu está, na verdade, garantindo um direito para até 6 meses depois, se aparecer uma doença. Nós tínhamos comentado isso no início. Próximo. Aqui está um formulário que eu criei, porque quem preenche a CAT é o Recursos Humanos. Então, o que eu fiz? Para facilitar a minha vida, eu criei um rascunho, né, dos itens da CAT que dizem respeito a mim. Então, eu só marco X. Eu só escrevo o nome, o registro, a data do acidente, mas aqui eu vou marcando parte do corpo atingida, que são as solicitações da CAT. Então, quando eu tenho que escrever alguma coisa, eu uso aquela descrição da... Tem até o próprio manual da CAT, que é baseado na BNT, agora saiu. Tá. Depois, o agente causador, ferramenta manual sem força motriz. Vocês já tentaram achar agulha na BNT aquela? Não tem. Tá? Então, tem que ser uma ferramenta manual sem força motriz. Pode ser uma agulha, uma gilete, bisturi, etc. Daí tem que preencher com o que quiser. Próximo. Aí, descrição da situação geradora, tá? Tipo de acidente pessoal, descarte inadequado de objeto pérfuro cortante. Tá? Então, só que isso é um código inespecífico. Está lá. Informações do atestado médico, lesão imediata, puntura, corte, laceração. Aqui estão todas as possibilidades que tem na classe do código de CID-10, o Y, né, sobre corte, perfuração.
E aqui são umas informações, se a pessoa comunicou no horário ou não, se foi no dia seguinte, se fez ou não o protocolo. Também está naquela relação que vocês vão receber. Próximo. Quanto a esta do Sinan, com a vigência agora da portaria 77704 do Ministério da Saúde, nós temos a obrigação de comunicar, assim como nós temos a obrigação de comunicar doenças infecto-contagiosas que estão naquela lista das notificáveis, agora nós temos dentro dos protocolos de complexidade que notificar acidentes do trabalho com material biológico também, através de uma ficha de notificação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? Próximo. Aqui eu trouxe só a parte da inicial da ficha, para vocês terem ideia, Sistema de Informação de Agravamento, de Agravos de Notificação, e é exatamente a mesma coisa é muito parecido com a CAT, tá? Com algumas outras informações e com várias informações que tem naquela ficha do PSBio. Então, quem preenche uma já pode preencher a outra. Tá? Próximo. Aqui, só para vocês saberem, circunstâncias do acidente, o agente, etc, etc. Próximo. E, por enquanto, para essa parte, muito obrigado. E eu não sei se alguém tiver paciência, ainda falta a parte de vacinas, que eu me disponho a permanecer aqui para quem tiver interessado, porque o tempo, infelizmente... Vamos adiante? Então, tá. Fecha isso. Sinceramente, uma passadinha rápida, se possível, por vacina, que é um assunto vacilante agora. Próximo. Então, lá dentro da NR32, nós temos a obrigação de, no PCMSO, termos um programa de vacinação. Qual é o programa de vacinação que todo mundo tem aqui contra o vírus da hepatite? Todo mundo tem? Quem não tem? É bom ter logo. Porque agora, isso aí, como nós vamos ver, passou a ser uma coisa obrigatória, e nós vamos cair de novo naquela história, quem paga, né? Mas eu já sei qual é a resposta. Próxima. Então, assim, a exposição acidental, em relação à possibilidade, deve estar lá a relação de estabelecimentos de assistência à saúde, depositários de imunoglobulina, vacinas, etc. Então, o Estado está nos obrigando a ter isso, então o Estado também é responsável, e essa é a minha visão, da fornecimento desta situação. Tá? Já que eles quem são eles? É o governo. Tá? Então, nós temos lá, isso está disponível e faz parte, o melhor de tudo, isso faz parte da política nacional de imunização de adultos. Próximo. Então, a ANR diz que nós temos que ter, só repetindo o que foi dito antes, né, tétano, difteria, porque a difteria, por que a difteria? Porque atualmente ela vem junto com a vacina do tétano. Tá? Então, não é por causa da difteria com alta incidência em adultos, que não existe, tá? Mas, como ela está junto, então tem que botar que está a difteria lá junto. E hepatite B e os estabelecidos no PCMSO, nós fazemos lá no hospital vacinação contra a influenza. Então, aí é uma situação de cada um, e fornecemos. É só a título prático, né? Pode ser que só o quê? É só a título prático. Assim, você no admissional tem um auxiliar de enfermagem que tem duas doses da hepatite B. Você admitiria ou mandaria ele um mês depois, quando ele já tiver, aliás, 6 meses depois, quando ele tiver a terceira? Não, admito, faço a terceira, em qualquer momento, dali a 2 meses faço a anti-HBS. Nós vamos ver isso no controle da eficácia da vacina logo adiante. Tá? Então, isso aqui é muito importante, vocês vejam, tem um referencial de legislação que é o Ministério da Saúde. Nós temos que obedecer o que o Ministério da Saúde diz sobre vacinas, não é a nossa linda cabecinha aqui. E muito menos isso nos garante um mínimo de vacinas, que também a cabecinha do administrador, que não quer saber de gastar dinheiro, burramente acha que está economizando quando não fornece vacina, ou não deixa vacinar. Então, isso aqui nos garante muito, é uma coisa legal. Próximo. Então, eu trouxe para vocês essa portaria aqui do gabinete do ministro, do Ministério da Saúde, que institui os calendários de vacinação, que diz no seu artigo 3º
determinar que as vacinas em períodos estabelecidos, patati patatá, são de caráter obrigatório. Só que a gente tem o outro lado assim, e quem não quer fazer? É obrigatório, mas eu não quero me vacinar. Qual é a punição? Para o adulto, eu não tenho conhecimento. Mas, por exemplo, para as crianças, é não se matricular até regularizar a situação vacinal. Tá? Não sei se tu conhece alguma coisa, Nelly, sobre isso. Assim, obriga, mas não pune. Tá? Mas aí nós temos o... Sim, nós temos um direito alienável do acesso ao nosso corpo. Aí é que está. Nós vamos ver em seguida. Então, vamos falar do anexo 3, adultos e idosos. Tá? Próximo. Essa portaria, no artigo, parágrafo 3º do artigo 4, que as vacinas obrigatórias serão gratuitos na rede pública. Então, gratuidade, ou seja, aquela coisa do nosso empregador ficar enchendo o saco, que nós vamos ter que pagar a vacina, não tem mais, porque estas 3 vacinas estão no Programa Nacional de Imunização de Adultos e Idosos. Tá? Próximo. Então, aqui eu peguei o calendário de vacinação, que está no anexo 3, e as vacinas que tem sei quantas doses e o que está sendo tratado. Para nós, é o que está em verde. Tá? Mas vocês vejam, nós temos trabalhadores que estão trabalhando ainda com 60 anos ou mais, onde eu pretendo me incluir daqui a pouco. Né? Então, o que a gente vai fazer? Nós temos que vacinar contra a influenza, a dose anual, e pneumococo, dose anual, a partir dos 60 anos. Mas essas outras aqui em verde pegam a partir de 20 anos. Próximo. Tá, isso aqui era só para explicar, como isso aqui é texto só explicando o que a vacina faz. Próximo. Este manual do centro de referência, que está neste item aqui, fala especificamente sobre hepatite viral do tipo B. Próximo. Nós, lá no Grupo Hospitalar Conceição, desde 1987, foi anteontem, mas nem parece, que começamos a fazer vacina contra a hepatite B, tá? Até não era obrigatório nessa época, mas se apostou na saúde. Próximo. Nós temos que priorizar grupos de risco, aliás, isso é o manual que diz, que são os profissionais, nós somos grupo de risco. Então, a vacina da hepatite é fornecida a Von Chama. Entendeu? Próximo. Qual é a indicação? Exposição sanguínea acidental, percutânea ou de mucosa. Isso é uma indicação de vacinação. Próximo, como se ninguém soubesse. Se não estiver vacinado, a conduta qual é? Tá? Sabendo que o caso índice é positivo, o paciente fonte é positivo, faz a imunoglobulina hiperimune e inicia a vacina, cada uma num braço. Tá? Não pode aplicar no mesmo braço, mas pode aplicar em braços diferentes. E depois mantém a vacinação até a sua complementação. Esta imunoglobulina, o efeito dela dura até 120 dias, portanto, cobre o período em que haveria a viragem do vírus B. Próximo. Se não se conhece a condição do paciente fonte, mas esse for de baixo risco, faz apenas a vacina. Então, isso prevê o conhecimento da pessoa, onde ela mora, o que ela faz, etc., etc. Tanto a vacina quanto a imunoglobulina deve ser aplicada precocemente, se possível, nas primeiras 24 horas. O ser possível é que quanto mais rápido, melhor. Mas dá para ir até 7 dias depois do acidente. Próximo. Profilaxia pré-exposição. Ou seja, é isso aqui o ideal. Vamos vacinar enquanto a pessoa não se expôs. E essa vacina está dando em adultos um índice excelente de resposta, que vai de 90% a 95% de resposta, de positividade. Próximo. Então, atualmente é norma do Programa Nacional de Imunizações a vacinação de rotina nos postos de saúde dos comunicantes domiciliares e portadores de antígeno Austrália. Tá? E outros grupos de risco nos quais
Nós estamos, profissionais da saúde. Ela vai lá no posto de saúde ou fala com a gerência regional, por exemplo, nós lá temos sala de vacina dentro do serviço. Então, nós conseguimos que a Secretaria de Saúde nos dê regularmente as vacinas nas doses que a gente precisa. Próximo. Aqui o controle da eficácia da vacinação, que eu conheço das vacinas de adulto, a única que nós fazemos é a hepatite B. Tá? Também dá para fazer a vacina da rubéola, mas aí é uma questão muito localizada que eu não vou discutir agora, até porque não está no programa aqui. Próximo. Na vacina contra a hepatite B, eu quero chamar a atenção, tem uma coisa errada nesse manual aqui, que diz o seguinte: quanto à vacina, recomenda-se nessas situações, que é de pacientes que submetem a diálise e outros pacientes imunodeprimidos, a pesquisa no sangue de anticorpos contra a hepatite HBsAg, né? 1 a 2 meses após a terceira dose. E, posteriormente, todos os anos. Não. Desde 1997, o CDC já estabeleceu que qualquer nível de anticorpos acima de 10 unidades internacionais por litro de anti-HBs, que é o marcador que se faz, provê imunidade permanente contra o vírus da hepatite B. Tá? Mesmo que venha a desaparecer, e vai desaparecer o nível de anticorpos com o tempo. Tem a memória imunológica. Então, uma exposição ao vírus da hepatite B será como se a gente tivesse recebido uma nova dose da vacina. Então, isso aqui está errado, está atrasado, não é? Que nem tu falasse, tem algumas coisas que têm que ser reconsideradas. Pacientes que tiverem com soro anti-HBsAg, isso aqui, na verdade, é antígeno Austrália, anti-HBs, inferior a 10, devem ser revacinados com 3 doses. Também está sendo reconsiderado. Mas, no caso específico de imunodeprimidos, devem ser as 3 doses. Para pessoas como nós, que não somos imunodeprimidos, aí o manual aquele indica, vamos fazer um reforço, não precisa fazer toda a série de novo, e faz de novo anti-HBs. Até chegar, como se fizer a segunda vez, segundo reforço, e não responder, categoria de não respondedor. Como? Depois da última dose de vacina, de 30 a 60 dias. Eu faço 60 dias. Tá? Próximo. Quanto à imunoglobulina hiperimune, é uma dose única de 0,06 ml por quilo intramuscular. Tá? Próximo. Aqui a tua resposta, né? 2 meses pode ser realizado para confirmação da resposta vacinal. E acima de 10 é proteção. Próximo. Isso aqui é extremamente importante. Efeitos colaterais. Tá? Tem pessoas que têm reações alérgicas importantes. Eu já tive 2 casos de pessoas que são alérgicas ao conservante da vacina. A pessoa de fazer edema de glote. Tá? Então, antes de vacinar, vocês devem avisar que tem ou pode ter efeitos. A vacina da gripe, por exemplo, atual, ter cuidado com pessoas que têm alergia à proteína do ovo, tá? Porque ela é feita em ovo. Então, isso aí pode matar alguém do remédio. Tá? Então, isso tem que estar num termo de informação. Próximo. Então, eu tenho 3 modelos que estão nesta situação, nessa apresentação, que é uma ordem de serviço, o termo de consentimento e o termo de responsabilidade. Próximo. Essa é a ordem de serviço. Não adianta, a empresa tem que fazer uma ordem de serviço para dizer para os empregados, olha, a empresa está providenciando em situação de proteção da saúde. Então, a recusa imotivada a participar disso pode resultar em sanções. Tá? Próximo. Aqui são itens Próximo. A vacina é a única forma de proteção completa. Não existe equipamento de proteção individual. E a minha proposta, na época, foi para até que a vacina contra a hepatite B fosse considerada, fosse colocada na categoria de EPI. Vou entrar para a NR6. Porque não tem outra. Pode usar a luva que quiser. Inventaram na Europa uma luva que segura não sei quanto por cento do vírus ou do sangue, mas não tem outra que não seja vacinação e é para até 95%. Próximo.
Aqui a ordem de serviço é assinada por alguém responsável, tá? Próximo. Aqui é o nome das pessoas que estão sendo informadas. Registrem tudo por escrito, senão o fulaninho depois, ou a fulaninha vai dizer, não, eu não sabia. Não, mas está aqui, assinou. Próximo. Aqui é o termo de consentimento pós-informado, onde tem um resumo de informações sobre hepatite B, e já está escrito que, se quiser mais informações, venha perguntar para mim, porque eu estarei, dentro do que eu sei, dando explicações. Próximo. A informação sobre a própria vacina, vocês lembram aquela coisa do efeito colateral? Próximo. Próximo. E o termo de consentimento pós-informado, que a pessoa aceita receber, que ela diz que sabe, que se compromete a aplicar todas as doses, aí tira aquele caráter da obrigatoriedade. Então ela está concorde. Ah, mas eu não quero. É obrigatório pela norma. Mas nós temos uma Constituição que está acima, que diz que o meu corpo é inviolável. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Pode passar o próximo? Eu tenho que tornar o meu corpo inviolável também. Porque se eu deixar isso for, ia pegar a hepatite B, eu estou roubado. Também. Né? Então, tem um termo de responsabilidade que diz no perfeito uso de... Outra mentira grande, né? Porque isso aqui, ninguém no seu perfeito estado vai estar se recusando a aplicar vacina, apesar de ter sido completamente completamente. Eu já mudei, porque eu vou ter, nessa pessoa, já tentado convencê-lo que é bom, faz bem para a saúde, etc., que não dói, que não pega hepatite, que esse era um medo que as pessoas tinham quando era vacina de plasma, de pegar hepatite, não existia, mas hoje é tudo recombinante. E a assinatura. Ah, não quer assinar? Testemunha. E, em casa, cadastrar-se. Né? Próximo. E aqui tem uma coisa assim, tem algumas vacinações que são feitas em massa. Né? Então, assim, tu não tem como fazer as pessoas, uma por uma, fazer 1000 termos de consentimento para ser usada. A vacina da gripe, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu, que estou signatário da listagem anexa, ou seja, eu tenho uma lista de pessoas, o nome e um lado para assinar, e a data da aplicação da vacina. Faço as pessoas lerem isso aqui. Tá? Vai estar na fila, alguém está lendo. Tá? A pessoa chega na hora, aplica, antes de aplicar, assina a lista. Tá? Você tem que lançar um livro de como se proteger. Isso aí, medicina defensiva. Isso aqui é medicina defensiva. Eu já sei qual é o título. Sugeriu que eu escreva um livro sobre isso. Tá? Eu já sei o título. Tá? No meu, não. Próximo. E a vacinação deve ser registrada no prontuário. Tá? E nós sugerimos a mesma formatação da carteira de vacina que é usado pela rede pública. E, aliás, a gente sempre pede, quando a pessoa entra, que traga a sua carteira para saber o que já foi feito. Próximo. E devemos fornecer ao trabalhador comprovante das vacinas recebidas. Para quê? Para ele não estar fazendo de novo, para ele estar sabendo o que está coberto e que as coisas estão de acordo com o que prevê ali. E nós estamos todos tranquilos. Obrigado.